Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias. Hoje a gente continua a nossa conversa sobre o 8 de janeiro, Brasil e a República, após 8 de janeiro. A gente vai estar aqui falando sobre os assuntos que a gente abordou um pouco no último episódio, sobre os atos terroristas, a invasão nos prédios de Brasília, Planalto, na Câmara, no STF, em 8 de janeiro. Tentando desenrolar um pouco mais alguns assuntos que ficaram em suspenso e também acrescentar novos pontos de vista. Eu estou aqui hoje com o Paulo Henrique Martins. Diga oi, Paulo. Olá. E com o Felipe Maia. Fala, Felipe. Olá. A gente vai, enfim, conversar um pouco por alto sobre a conjuntura, sobre o que tem acontecido, tentar fazer algum sentido de tudo que tem rolado. Para começar, eu queria, na verdade, mencionar aqui uma matéria que saiu na Folha, do Ranier Bragon e da Camila Matoso, que me fez pensar um pouco mais sobre a questão militar que estamos vivendo, né? Eu lembro de ouvir o Felipe falando, né, sobre a questão militar. Também ouvi outras pessoas escrevendo, fazendo menção a esse episódio, que foi o episódio, um dos, digamos assim, das fagulhas da proclamação da República no Brasil. E agora parece que a gente está vivendo uma nova edição da questão militar, no sentido de que estamos aí num impasse entre as Forças Armadas e as instituições democráticas do governo acerca do, digamos assim, do papel das Forças Armadas, de qual é o teor da participação deles, e, enfim, qual é o quinhão deles no funcionamento da vida política brasileira, se é que há um papel. E essa matéria me fez pensar um pouco mais nisso, né? Porque a manchete já diz: a presença de militares da ativa no governo federal cresce 33% sob Bolsonaro e mais do que dobra em 20 anos. E aí, enfim, nessa matéria, os dois repórteres, o Ranier Bragon e a Camila Matoso, vão fazendo um apanhado desde o governo FHC, desde 1999, da presença dos militares no Estado, em particular militares da ativa, né? E a gente vê que, enfim, desde 1999, né, a gente já tinha aí em torno de 1.137 militares entre as três forças ocupando postos no executivo, postos de relevância, né? No FHC, sob o comando da FHC, teve uma expansão de 5,2% no GSI, no Gabinete de Segurança Interno, e no Ministério da Defesa. E no primeiro governo Lula, primeiro e segundo governo Lula, a gente teve um aumento de 18,8% dessas vagas, né? Chegando no final dos mandatos em 2010 com 1.421 militares entre os três poderes. E é curioso também porque esse aumento de número aumenta de novo na Dilma e aumenta mais uma vez no Temer, né? Esse aumento da participação dos militares, ele também é um aumento não só quantitativo, mas qualitativo, no sentido de que antes vinculados a determinadas instâncias do governo, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança, depois passam a ocupar instâncias que nada têm a ver com a segurança ou com a defesa. Começam a ocupar cargos no executivo, no legislativo, no judiciário, que não tem nada a ver com defesa, né? Ou com algo que a gente associaria normalmente aos militares, né? Por exemplo, no caso do governo Temer, passa a haver militares na Fazenda, no Ministério da Economia, enfim. E fiquei, então, estou trazendo essa matéria, trazendo essa questão para pensar um pouco na participação dos militares aí no nosso atual jovem governo Lula, que acaba de começar, e pensar sobre as nossas perspectivas, né? Sobre as ações, as respostas do governo Lula, o que tem desenrolado, enfim, queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Fiquem à vontade aí, quem quiser falar primeiro. Quer falar, Felipe? Não, pode ir, Paulo. Veja bem, o Lucas, eu acho assim que nos anos 70, 80, havia uma discussão muito grande sobre a questão do autoritarismo na América Latina. Naquela questão das ditaduras, e havia uma discussão sobre as origens do autoritarismo,
muitos trabalhos interessantes que até o Fernando Henrique teve também nessa discussão. Eu acho que tem uma questão da formação são várias questões, digamos assim, não tem uma única razão para explicar o fenômeno do militar ou do militarismo no Brasil. Eu acho que tem várias questões. Então, tem questões mais estruturais, assim, digamos assim. O termo Estado ele é totalmente inadequado, superficial e insuficiente para descrever o pacto entre elites corporativas e estamentais numa sociedade pós-colonial como a brasileira. Totalmente inadequado. O papel dos militares na República, na passagem da monarquia para o Império, a origem dos militares, os oficiais que são originados das classes agrárias, né? Você vai saber que qualquer fazendeiro é chamado de militar, né? Coronel. Então, até uma imbricação do privado com o público, a nível das elites dirigentes locais e regionais, que são fonte, o berço de formação do oficialato. E tem o proletariado, que são os soldados rasos. Então, a sociedade agrária tradicional, ela se faz presente na passagem para o urbano, reproduzindo um pouco esses interesses oligárquicos de classes, sobretudo oligárquicos, da formação da nossa oligarquia militarista. Então, essa é uma oligarquia conservadora por natureza. Ela não tem nada a ver com as mobilizações dos setores populares. É um sistema militar oligárquico bastante elitista e muito comprometido com a preservação do símbolo da propriedade privada, da propriedade agrária. Então, há uma memória do agrarismo na formação dos militares brasileiros. E isso é presente em todo o processo da República, republicano. Esse é o primeiro elemento que eu acho importante a gente destacar, que no momento de crise de recursos, como a gente entrou desde, pelo menos, o golpe contra a Dilma, de um modo mais evidente, a crise de recursos tende a acirrar os conflitos por recursos e por reconhecimento das corporações dirigentes, políticas, militares, do judiciário, inclusive econômicas, que o número de empresários que vivem da boquinha do Estado, ou seja, dos recursos do financiamento da economia pública estatal é enorme, muitos empresários. Então, há uma oligarquia também empresarial que vive em torno do recurso do Estado. Então, quando há uma espécie de uma crise de crescimento, de expansão econômica, ou seja, a incapacidade do Estado de distribuir recursos para organizar e reorganizar o pacto entre elites, claro que se acirram as diferenças. Claro, esse é um elemento bem evidente na formação do Brasil. Penso que houve um outro elemento que aconteceu, o populismo, a emergência desse populismo de direita, que, de certa forma, com o Bolsonaro, que vai reforçar esse lugar, ou essa dimensão do autoritarismo bélico dentro da organização da política no Brasil. Pensando que é uma crise econômica que vai diminuir recursos, escassear os recursos para investimento na aeronáutica, na marinha, no exército, menos recursos, pouco recurso para atualizar, digamos, a dinâmica bélica do país. Nós temos hoje um exército que é bastante defasado com relação a outros exércitos na América Latina, inclusive o venezuelano. A gente se lembra daquela quando o Bolsonaro queria invadir a Venezuela já no início, e os militares disseram: não faça isso não, que só tem munição para um dia de combate. Então, de fato, é um estamento que hoje não funciona mais como um aparelho bélico, como temos os exércitos na Ásia, enfim, que estão preparados para, de fato, para enfrentar uma guerra. Aqui não tem, aqui você tem um aparato bélico formado para a repressão social, a repressão do civil, que tem a ver com o pacto de elite, como foi forjada esse exército. Ele foi forjado para ser um aparelho repressor, ao lado do aparelho policial. Não tem, eu sempre brinco assim com as pessoas, dizendo o seguinte: aqui Recife, perto do Nordeste, é a área mais protegida do mundo.
porque nós temos as fronteiras mais próximas, são duas fronteiras mais próximas. Uma é a Bolívia, a 5.000 quilômetros de distância, a outra deve ser Serra Leoa, na África. Aí, quando eu vejo esses tanques de guerra aqui na rua, desfilando, eu fico imaginando para que serve esses tanques de guerra. Não serve para nada. Só serve para repressão civil, ou seja, para fazer a demonstração de poder, mas na prática não tem nada. Ninguém vai pegar um tanque de guerra velho desses assim na Guerra Mundial e levar para atravessar até a Bolívia. Ele não chega lá. Não tem combustível, nem tem condições mecânicas para isso. Eu digo isso brincando, mas no fundo é uma questão de verdade, assim, que esse aparelho bélico ele não tem uma função de exército tradicional, ele tem uma função de aparelho repressor voltado para a repressão da esquerda e dos movimentos sociais. Primeira questão. Segunda questão, dentro dessa lógica elitista, há uma dependência colonial dos militares brasileiros com relação aos Estados Unidos. Toda a formação do nosso exército, né, ele tem a ver com os Estados Unidos, há uma disputa dentro dos comandantes, dos oficiais, para saber quem fala inglês. E entre quem fala inglês, quem vai estudar nos Estados Unidos vai, então, receber uma formação na Academia Militar Norte-Americana. E aí funciona muito bem a questão da guerra ideológica, da Guerra Fria, e da guerra ideológica dos Estados Unidos com a Rússia e com a antiga União Soviética, a questão do combate ao comunismo. Desde MacArthur, a época de MacArthur, isso funciona para tentar desorganizar os partidos comunistas nos Estados Unidos e desorganizar a esquerda mundial e também a presença da União Soviética na África e na Ásia. Então, a luta contra o comunismo sempre foi algo muito forte. Os militares utilizaram essa dinâmica ideológica em 1964. Então, eu me lembro que o Golbery falou que o Nordeste do Brasil era o porta-avião dos Estados Unidos para enfrentar o comunismo na África e na Europa. Então, eles tinham essa dimensão geoestratégica colonial, provinciana, de que aqui o Exército tinha essa função de proteger a luta, proteger os valores liberais contra o comunismo. Claro que a questão de Cuba ajudou também a construção dessa narrativa, digamos assim, fantasmagórica, né? Porque as pessoas não sabem nem o que é comunismo. Você perguntar, o comunismo, os comunistas estão aí querendo invadir o Brasil, as pessoas não sabem o que é comunismo. Elas não sabem absolutamente o que é comunismo. Tem mais a ver com algo fantasioso sobre um dragão da maldade, alguma coisa desse nível. Eles não sabem, de fato, entender o que é comunismo, né? Você pensa, você é professor universitário, você é comunista, por exemplo. Isso é um bom exemplo prático do que é comunismo, os setores universitários. Então, eu vou fechando aqui, chamando a atenção assim, que a atual situação dos militares no Brasil tem a ver com essa questão da sobrevivência econômica, diminuição dos recursos para questão de dar um sentido à vida, porque o militar passa o dia treinando para um exercício bélico que ele nunca viu a nível maior, só vê a nível da repressão nas ruas, e essa questão do populismo de direita, que vai facilitar, digamos assim, a presença dos militares na organização de uma plataforma conservadora dentro de uma sociedade que se busca a sua democratização. São primeiros elementos um pouco caóticos, mas que ajudam a gente a tentar posicionar o que significa exército e militar numa sociedade como a brasileira. Muito bem colocado, Paulo. Eu pensei assim, né? Você falando, pesquei aí umas 2 ou 3 questões, né? Você falou da questão econômica, acho que é uma questão que pouco aparece, né, pelo menos pelo que eu vejo veiculando na mídia, né? E também às vezes parece não aparecer muito nas análises, né? Como se o exército tivesse somente interesses políticos, né? Ou interesses puramente políticos, como se fosse possível separar uma coisa da outra. Né? Mas é muito, enfim, muito evidente a participação, né, de membros do Exército no Executivo e no Legislativo, enfim, em vários cargos diferentes do aparato estatal. São cargos comissionados, assim, né? Eles recebem salário para estar ali, e por trás disso também tem uma certa lógica de retenção de custos, no sentido de que justifica-se que é mais barato, né, colocar um militar nesses cargos do que, enfim, abrir um certame, um concurso e contratar uma outra pessoa
né? Porque aí você coloca o militar, dá uma bonificação e essa pessoa não precisa, enfim, você não gasta muito dinheiro para ter esse funcionário público ali, né? Trata-se também, é lógico, da manutenção de todo um sistema previdenciário paralelo, né, para os militares, das pensões, e a manutenção das pensões vitalícias, etc. E tal. E também enfim, a manutenção de uma corporação profissional, né, que parece que ostensivamente não tem um propósito dentro do território nacional e ainda assim é uma corporação inchada em termos de recursos que recebe, né? Por outro lado, a gente também tem o mito, e aí não o mito Bolsonaro, mas o mito da eficiência do Exército, né? Que ajuda também a cimentar e a justificar essa participação do Exército em diversas esferas da sociedade. O mito de que eles são absolutamente eficientes enquanto gestores, administradores, enquanto agentes de segurança, enfim, qualquer função que você imagina, você pode colocar lá como eficiente, né? E não sei ao certo se os episódios de 8 de janeiro fizeram alguma coisa para contrariar essa imagem. Na verdade, se mostraram muito eficientes do ponto de vista de manter a segurança das pessoas que estavam ali, né? Então, enfim, esse mito continua, o mito da eficiência do Estado para interferir em todo e qualquer assunto da nação. Diga lá, Felipe. Não, já temos elementos aí para muita coisa, né? Eu acho o seguinte, o Paulo coloca questões que tiram a gente da conjuntura mais imediata e nos remetem a problemas que são problemas históricos, estruturais e estratégicos, né? A verdade é que esses são os grandes problemas. A conjuntura, ela passa, né? Mas isso tem permanência, né? Sintetizando, assim, o que eu vejo, né? E aí, bom, há muitos trabalhos, né, tanto sobre a história, a política dos militares no Brasil, como também trabalhos sobre até de antropologia, né, sobre a formação da identidade, sobre a sociabilidade nas instituições militares, né, alguns trabalhos de ciência política também, muito sobre o regime militar, sobre o desenvolvimento das Forças Armadas e tal, que a gente pode sempre consultar e tentar dar inteligibilidade a essa questão. O que eu acho que é muito relevante, significativo aí, em algum momento, o Brasil vai precisar fazer uma discussão mais séria sobre o que ele quer de forças armadas profissionais para o futuro, estrategicamente, né? O Paulo brinca, né? De que servem os tanques em Recife? De que servem? Qual foi o investimento que foi feito nas Forças Armadas brasileiras durante o período democrático, né? Então, enfim, nesse período, se a gente for olhando, né, de frente para trás, o período mais recente é muito trágico, né? Porque é um período muito marcado pela presença dos militares na repressão direta da população através desse mecanismo miserável das garantias da lei e da ordem, não é isso? E parece que há militares que gostam disso, porque cultivam essa ideia na opinião pública, não é? O antigo vice-presidente da República e hoje senador Hamilton Mourão cultivava a ideia do Exército como um poder moderador para arbitrar conflitos entre os poderes, para intervir em situações de ameaça à ordem, não é? Enfim, há um culto a essa ideia de um exército voltado para dentro, né? Houve também, no período mais recente, toda uma mobilização das Forças Armadas, isso com muita visibilidade, na questão da Amazônia, né? Que é uma questão
muito delicada para o Brasil, né? Inclusive pela população que vive na floresta, ou nas florestas, não é isso? E esse território é visto pelos militares brasileiros como uma área, como um território estratégico da sua atuação, né? Como parte do que seria a sua missão de garantir a soberania brasileira, né? Até aí poderíamos dizer, tudo bem, de fato, a floresta é imensa, faz fronteira com muitos países, é uma missão constitucional das Forças Armadas, né? Proteger, monitorar a fronteira e tal. O problema é que a interpretação que o Exército Brasileiro tem oferecido sobre a Amazônia, ela conflita com o espírito e com a própria e com instrumentos normativos presentes na Constituição brasileira. Né? Então isso aparece em diversos momentos em conflitos entre povos indígenas e garimpeiros. Então toda uma iniciativa de alterar legislações, inclusive especialmente as infraconstitucionais, que são mais fáceis de mexer, não é? Para permitir a entrada, né? A exploração econômica muito pouco ordenada, para ser bonzinho, do território. Nós vimos no final de semana, não é? As imagens muito chocantes, né? Da fome nas aldeias Yanomamis, algo que nunca poderia ter acontecido, não é? Mas aconteceu, né, sob a guarda de um governo com imensa presença militar, que foi o governo de Bolsonaro. Né? A interpretação dele sobre a Amazônia é de que o Brasil protege a floresta demais. Né? E de que a esquerda estaria fazendo da floresta um santuário para entregá-la aos estrangeiros. Né? Então, o que, inclusive, é uma questão que eu acho que merece discussão, inclusive com as teorias pós-coloniais, né? Porque essa espécie de colonialismo interno que existe na Amazônia, né, é estruturadora da identidade do Exército Nacional Brasileiro, né? O que muitas vezes coloca esses generais, esses oficiais, em contradição com oficiais americanos, e isso é usado para retroalimentar um discurso um nacionalismo muito antigo, né? Como se fosse fundamento da soberania, né? Então, essa questão ela é muito espinhosa, ela é muito bombástica, né? E eu acho que é uma questão que precisa ser mais publicizada, precisa ser tratada nas suas muitas dimensões, inclusive nessa dimensão política que nós estamos colocando aqui. Pensar estrategicamente as Forças Armadas significa também equacionar o problema amazônico. Né? Então, vê como a questão militar é uma questão cada dia mais importante. Né? Eu voltei aqui à Amazônia, mas a gente podia voltar mais. A gente podia voltar ao que aconteceu no Haiti. Não vou ficar retomando aqui a história toda. Né? É bom registrar que boa parte dessa história aconteceu sob os governos do PT. Né? Inclusive, os militares dizem, eles não têm dificuldade de admitir, que eles não passaram mal durante os governos do PT. Né? Aliás, foi um governo que teve política para as Forças Armadas. Né? O general Augusto Heleno foi comandante das tropas da ONU no Haiti, indicado no governo do presidente Lula. Não é isso? Boa parte desses militares estiveram diretamente envolvidos em algumas das joias da coroa da política externa brasileira. Fosse a sua política para o Haiti, mas também
em algo que parece prosaico, mas não é, né? Mas na organização do mundo esportivo. O Brasil sediou Jogos Mundiais Militares como parte do preparativo para a Olimpíada do Rio de Janeiro, para a Copa do Mundo, né? Esses oficiais todos desempenharam diversas funções, né? Houve um enorme investimento na conexão dos militares, né, com atletas, né, bolsas na Marinha, no Exército, o que ajudou enormemente ao processo de legitimação da imagem pública. Né? Vocês devem se lembrar que nas Olimpíadas, muitos dos atletas brasileiros batiam continência no pódio, né, para receber as medalhas. Lembram disso, né? Porque boa parte deles, alguns foram bolsistas, mas outros ingressaram na carreira, tornaram-se majores, tenentes e essa coisa toda, o que foi uma solução imediata para o problema do financiamento da carreira. Mas isso, enquanto política esportiva, isso me parece muito mais uma política militar. Né? Então, a militarização do esporte, num momento em que o esporte desempenhava uma função estratégica na política externa, montada no governo do PT. Né? Então, tem complexidade, tem muitas, né, tem nuances e complexidades aí que a gente precisa levar em conta para entender um pouco a questão. A conclusão rápida que eu tiro é: nós não temos uma boa política estratégica, o país não sabe muito bem o que fazer com seus militares estrategicamente. O PT também não soube. Né? Os investimentos que eles fizeram, o caminho para onde eles apontaram, né? Não sei se é o que o país efetivamente precisa. Né? De forças armadas profissionais, né? Que cumpram missões constitucionais associadas à defesa do território, da soberania do território. Né? Agora, isso precisa alterar muito profundamente a autoimagem, a identidade. Né? Então, agora, essas são questões estratégicas que não estão fáceis de serem negociadas, porque politicamente, na conjuntura, existe um conflito muito acirrado entre a corporação, né, ou boa parte dos seus oficiais, e as instituições da República. Né? Os juízes, os deputados, os presidente da República. Né? Então, essa é uma questão decisiva. Né? É uma questão que é uma questão da democracia e da República. Sim, com certeza. É um imbróglio histórico de longa data, mas cuja história recente é muito esclarecedora. Né? Você mencionou a questão do esporte pela carreira, mas também vale mencionar a segurança, né, feita pelo Exército durante os mega-eventos, as Olimpíadas e tudo mais. Né? Mais uma vez também reforçando essa ideia, né, do Exército como uma instância interna de manutenção de segurança e de ordem, né? Que é aí que gira também, né, em torno desse eixo que gira também, né, a autoidentidade do Exército, não só como poder moderador, mas como poder moderador cujo objetivo principal é a manutenção da ordem, da segurança diante de possíveis ameaças, né? E aí entra, né, no balaio, o Paulo Henrique lembrou muito bem da questão da ameaça comunista, que está aí, esse fantasma permanece vivo e rondando a Europa e a América do Sul também, com a ideia de que, enfim, né, qualquer tipo de ameaça real ou potencial a uma agenda de extrema-direita, a agenda da extrema-direita populista hoje é taxada como comunismo, e taxada como comunismo é taxada como um inimigo interno, né, que aí é o ponto também que faz girar essa imagem do Exército como um grande guardião, porque se a gente está falando de um inimigo interno, a gente está falando de uma guerra civil, de uma guerra interna.
contra um inimigo que não é possível conhecer e que está em todo lugar e tudo mais. Então, qual é o único poder que seria capaz de combater isso? É o exército, né? E aí é também um estilo de autoprofecia, de profecia que se autocumpre, né? Na medida em que, diante de dificuldades, o exército é mobilizado, porque o exército é uma corporação riquíssima, né? Profissionalizada, mas ela é uma corporação riquíssima profissionalizada porque ela é, enfim, legitimada ela é colocada como a solução para quase todos os problemas da nação, né? E para isso aí também contribui no caso de 8 de janeiro em particular, né? Eu acho que isso fica muito marcado ali, com a imbricação das Forças Armadas em outras instâncias da vida social. Eu me lembro muito das falas do Múcio, por exemplo, quando ele fala que, o ministro da Defesa, indicado pelo Lula, ele fala que os acampamentos eram, em frente aos quartéis, eram democráticos, inclusive tinham amigos e familiares deles que estavam lá, né? Porque não há necessariamente não é uma instância desvinculada, né, da vida da sociedade civil. A gente está falando de pessoas, enfim, que estão aí muito bem mobilizadas, não só numa instância governamental, mas também em termos de um movimento social mais ou menos difuso, que a gente chama de extrema-direita, chama de bolsonarismo, chama do que quiser, mas é um movimento muito bem articulado. Inclusive, talvez dos saldos dos acontecidos de 8 de janeiro é a tentativa da Polícia Federal de prender e rastrear os financiadores. E aí, nessa frente, eu tenho acompanhado as notícias e visto assim, quando sai, encontraram financiadores. Geralmente não são pessoas ricas, são, na verdade, pessoas que recolheram doações para repassar para esses acampamentos. Então, eles não são os financiadores, eles são assim, um nó na rede, né, para passar adiante os recursos. É o que indica também o grau de capilarização desse tipo de movimento. Eu acho que a politização das Forças Armadas, indiretamente também das demais forças policiais, porque o número de políticos, de candidatos a deputados, etc., foram muitos, que vieram das polícias militares também, e de delegados também, etc. Então, houve essa politização. Mas com as Forças Armadas foi mais evidente e quem ficou mais na vidraça, teve mais prejuízo na vidraça, por a questão da imagem que as Forças Armadas tinham como uma organização competente, do ponto de vista técnico, organizacional, né? Demonstrou que não era assim. A gestão do Pazuello quebrou muito essa imagem de bons gestores técnicos. O pessoal está invocando a intervenção das Forças Armadas, em grande parte está dizendo que eles são capazes de ocupar todos os ministérios com muita competência e resolver o problema da pobreza, do emprego e do desenvolvimento. Então, vimos que a gestão do Pazuello foi, de fato, desastrosa do ponto de vista de demonstrar a fragilidade dos militares na organização técnica do setor público. Houve a questão da idoneidade moral também. Outra questão que da vidraça aí, dos militares, que a questão que os militares tinham moralmente homens dignos, justos, voltados para a defesa da pátria. Então, essa politização dos militares, ocupando cargos públicos para a questão de ter, além do soldo, ter uma comissão que lhe dê alguns ganhos extras, essa mistura dos militares com a política, com essa questão de admitir esses acampamentos na frente dos quartéis, né, gerou uma situação de mal-estar, não diria de todos, eu diria que muitas pessoas ficaram um pouco preocupadas com essa, digamos, essa complacência dos militares com relação à imprensa chamada dos terroristas, digamos assim, uma forma forte de definição desse carnaval de desastrados, mas que isso contaminou muito a imagem também das Forças Armadas. E, enfim, essa questão da isenção política, que eles seriam defensores da proteção territorial, da soberania nacional, ficou muito comprometida, sobretudo agora,
além dos quartéis, essa questão que o Felipe chama atenção sobre a Amazônia. De fato, o Felipe falou acertadamente. Há uma contradição aí entre o que eles entendem como a ação de defesa territorial e o que está previsto como defesa da soberania nacional na nossa Constituição Republicana. De fato, eles têm uma leitura com relação à questão dos indígenas, que é uma leitura muito colonialista, né? O Bolsonaro, já nos anos 70, tinha um projeto de acabar com os territórios indígenas. Então, nos anos 90. Então, isso não é uma coisa recente. Essa intenção dele de acabar com os Yanomami, destruir a cultura Yanomami e integrar os indígenas como cidadãos, trabalhadores, é muito antiga. E a gente sabe que essa coisa vem avançando com muitos indígenas foram cooptados pelos grupos de seringueiros não, de pessoas que de exploradores de minerais, aí dos invasores aí da área. Então tem uma complicação muito grande. Os militares, de fato, não souberam como organizar as fronteiras nacionais. Eles não foram competentes para isso. Então isso é um terceiro elemento assim que compromete. Agora, tem algo por detrás que se mantém. E que é isso que talvez seja a grande questão preocupante, é a presença de uma ideologia autoritária que atravessa as relações verticais de baixo para baixo, envolvendo setores evangélicos, setores militares e setores policiais. Então, toda essa reorganização que está acontecendo é por cima, a nível do generalato, dos oficiais que têm um maior nível intelectual e que, de fato, eles determinam o funcionamento da política geral das Forças Armadas, das polícias militares. Mas no chamado baixo clero, baixo nível dos militares, há uma intersecção, uma conexão vertical, horizontal, em diferentes setores, que isso é difícil de desmontar. Eu acho que isso aí tem que haver, então, além dessas substituições táticas, tem que haver um trabalho de reorganização da cultura democrática dentro das Forças Armadas e dentro das forças policiais. Houve muito trabalho na gestão anterior do PT. Eu vi muitos trabalhos acadêmicos, que eu participei de alguns, sobre a questão de organização das bases, da participação civil nas políticas públicas de segurança. Houve muito isso no Ceará, no Rio Grande do Sul, na Amazônia. Houve várias tentativas de democratizar as decisões da sociedade civil com os setores militares a nível de organização dos bairros, de proteção dos bairros, etc., mas que, de fato, não funcionou muito, porque essa tradição autoritária e horizontal ela tende a se impor sobre o sistema hierárquico, sobre as decisões militares. Então, as tentativas de democratizar a formação de oficiais e militares em geral gerou muitos problemas, inclusive dentro das salas de aula, de colegas que participaram da formação de cursos de formação de militares. Eu mesmo dei algum curso de formação de militares. Eu percebi duas coisas. Eu percebi, primeiramente, a dificuldade de oficiais com hierarquia menor de contradizer oficiais de hierarquia maior, assim, de tenente ou major se posicionar na frente de um coronel dentro da sala de aula. Eu observei isso. Outra coisa que eu observei, que era unânime e até me chocou um pouco, que todos eles defendiam a atuação dos militares no setor privado. Algo que eu, quando eu fui dar o curso, eu imaginava que eles tinham um pouco esse sentimento corporativista, mais clássico, assim, no sentido de promover e defender o pertencimento à farda, defender a farda e a função. Não, todos defendiam a privatização do setor militar. Assim, cada um a gente trabalha aqui, mas depois vamos ter segurança, vamos ter nossas empresas de segurança privadas. Todos, eu não vi ninguém defendendo uma visão mais ortodoxa do militar como sendo, se voltando de uma forma exclusiva para defender a farda e defender o interesse do país. Não, todos envolvidos com a questão de prestação de serviços ao setor privado, como empresários ou como funcionários. Então, isso compromete muito a ideia de
das Forças Armadas, das Forças Militares, como ter uma isenção da defesa do bem público. Eu não vejo isso. Então, algo tem que ser feito a nível de construção de uma cultura democrática, seja pela sociedade civil, como foi tentado, seja pela política, para reverter essa situação. E isso que você fala, né, Paulo? Isso me chama a atenção de que isso é um pouco sintoma de uma falta de projeto, né? Quando as pessoas começam a ver aquilo como um trabalho, um emprego, como qualquer outro, que serve ao rendimento da família, né? E que precisa ser complementado por outros trabalhos que também gerem uma receita para a família e, né, para os projetos pessoais e tal, né? Ou seja, tem uma perda de sentido de missão, né? Institucional. E que essa geração de generais que assumiu o comando, assumiu posições de alto comando, ou que recentemente passou a reserva, né? Eles foram tentar reconstituir esse sentido de missão da instituição, tendo como molde a política do regime militar. Não é? O Vilas Boas, o Heleno, essa parte aí dos generais brasileiros, eles parecem estar emulando no século XXI as políticas dos anos 70, né? O que é muito assustador, né? Uma geração que foi quase toda ela eram todos muito jovens no regime militar, eles eram cadetes, né? Estavam ainda nas fases muito iniciais de formação, estavam frequentando a AMAN ou alguma coisa assim, né? É, e que quando chegam ao topo da carreira, é como se eles trouxessem a revanche do regime militar para o presente, né? E isso, de algum modo, também vai encontrando. Aí eu começo a falar também um pouco por ouvir dizer e por especulação, né? Mas tem gente que acredita que existe muita adesão a essas ideias e tal entre os coronéis, né? Ontem, participando de um debate, o colega falava que se nós achamos que os generais são ruins, esperem quando vierem os atuais coronéis, que pode ser muito pior. Eu não sei, enfim, mas isso também tem a ver com conjuntura, acho que talvez ainda haja tempo para trabalhar, eu não sei. Agora, é uma coisa esquisita, né? Eu acho que é muito sintoma de um desalinho entre a instituição e a República, né? Muita coisa desalinhou no Brasil nos últimos 10 anos, muita coisa mesmo, né? E esse desalinho, ele se tornou muito evidente, né, no plano militar, né? Só para terminar aqui, eu vou contar uma coisa rápida. Eu tô terminando de ler o depoimento, né, que é bastante longo, do Eduardo Vilas Boas, o general, né, ao CPDOC. É um livro, então, umas 300 páginas, uma coisa assim. Foi um depoimento que ele deu ao longo de 5 a 6 dias ao Celso Castro, que é um especialista, né, que trabalha há muitos anos com isso no Brasil. E o Celso faz perguntas e traça um pouco a história de vida do Vilas Boas, né? E esse depoimento de vários dias do Vilas Boas, o Celso Castro transcreve, devolve ao Vilas Boas, e o Vilas Boas trabalha na redação. Então, ele é um livro misto, porque ele contém depoimento e contém um retrabalho do Vilas Boas sobre o texto, que vai ser o texto final, é um texto dele, né? A versão dele das coisas, né? É um dos livros mais chatos que eu já li na minha vida. É muito chato, porque na vida do Vilas Boas não acontece praticamente nada.
da saída dele, aliás, a passagem dele pela AMAN, por toda a formação dele, etc. e tal, não acontece nada. Ele tem um estilo chatíssimo de contar as coisas, porque ele fica pontuando tudo com causos. Aí encontrei um rapaz lá no Rio Grande do Norte que me serviu uma cachaça. Aí tenta vender aquilo como uma piada, tal, não sei o quê. Bom, o Celso deixou ele falar e escrever, claro, óbvio. Mas o que eu fico pensando esse cara que passa por uma trajetória dessa vai se tornar um dos principais personagens da República. Ele é reverenciado, é tido como o exemplo da integridade do Exército Brasileiro, não sei o quê, um espírito de corpo, não é? É muito forte. Então, os amigos, a sociabilidade é a mesma ao longo de 30 e tantos anos. E boa parte dessas pessoas são esses personagens aí, inclusive o atual general Tomás, que é um pouco mais novo e que trabalhou diretamente com o Vilas Boas. São famílias de militares. Não é? Muitos desses militares são nascidos no Rio Grande do Sul, embora os seus pais ou os seus avós não sejam. Né? Mas por quê? Porque o Rio Grande do Sul contém uma grande quantidade um grande efetivo, não é? Então, o major, o coronel, ele tem filho, o filho nasce no Rio Grande do Sul, embora ele seja nordestino e essa coisa toda. Mas as crianças frequentam durante anos a mesma casa, a mesma vila militar, e depois vão ser colegas na escola de cadetes, na AMAN, ou seja, uma sociabilidade interna, alianças internas. Esse coronel Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, né, e que é um dos motivos da controvérsia, né, entre o Lula e os militares, o pai dele foi colega de turma do Bolsonaro, certo? Como é que esses caras vão punir esse Cid? Todos Né? amigos, ou O chegados que, só. que eles vão fazer? Como é que eles vão punir esse cara? O que esse cara teria que fazer para que ele recebesse o opróbio maior, que é ser expulso da família militar, como eles mesmos dizem? Porque foi constituído assim, né? Uma família uma parentela extensa, como diriam os antropólogos, né? Que, no entanto, é institucionalizada como uma corporação armada do Estado brasileiro, sem missão. O Vilas Boas falando parece um homem dos anos 30, ele escrevendo. As palavras, o jeito, o tom. Né? Ele cita bastante um instrutor do Exército, com livros escritos, o Mena Barreto, né? Que é um cara com uma visão sobre o indigenismo brasileiro que não é pré-Rondon, muito pré-Rondon. Né? Esse fantasma das ONGs na Amazônia é uma coisa que é muito mais presente. O negócio do anticomunismo, tem um capítulo sobre o anticomunismo. Ele diz: meu pai era anticomunista, então eu acho que eu também sou. Do que nós estamos falando? Com que nós estamos tratando? É um pouco assustador. É um livro de trabalho, assim, né? É quase uma experiência etnográfica, digamos. Mas Fazer uma genealogia isso é do que eu acho que a discurso. gente precisa. Né? E eu tô lendo isso assim como informação, né? Não estou fazendo isso dentro de um estudo muito dirigido e orientado, não. Mas é preciso fazer, né? Tem algumas pessoas que eu sei que estão fazendo, né? Para que a gente consiga enfrentar a questão por dentro. É uma insularidade altíssima, né? Um isolamento no sentido, né, de corporação em termos profissionais e também um isolamento em termos de relações, de laços, né?
você fala quase essa homogeneidade, né, e essa tendência centrípeta dos laços, né, de família, o parente, o filho e tal, e isso continua se reforçando por gerações e gerações, enfim. Quando eu Uma disse, instituição total no jargão sociológico, né, Lucas? é isso, é uma Uma situação total, é a vida instituição inteira, total, é a é vida uma inteira. sociabilidade, né, muito, muito, muito peculiar. E esse antagonismo entre o poder civil, né, entre o mundo civil e o mundo militar, ele é muito presente na constituição da identidade deles. Né? Aliás, esse é um elemento que faz parte, né, das etnografias do Celso Castro, já desde, acho que o primeiro livro dele é 1988, a etnografia dele é 88, 89 e tal, sempre um dos elementos que ele reforça, né? Ou seja, é uma construção de uma identidade em que o antagonismo com o mundo civil ele é muito forte, ele é muito demarcado, né? Quando isso se politiza, né, isso se torna um pouco do que nós estamos vendo, né? Uma Então, lógica eu acho que por aí de... tem um caminho para entender. É uma lógica, né, é um antagonismo, também é um antagonismo misturado com insularidade, mas eu não diria nem... É um antagonismo, assim, né, eu não vou dizer que é tipicamente brasileiro, mas tem um grande lastro na história da cultura política brasileira, que é o antagonismo paternalista, no sentido de que o mundo civil é um mundo corrompido, mas ele não precisa ser destruído, ele precisa ser conduzido, né? Não é um mundo para ser eliminado, certo? Até porque grande parte da identidade aí também da corporação é a sua diferenciação, né? Então não é que o Brasil vire militar, é que o Brasil seja o Brasil conduzido pelos militares, né? É a lógica típica também da modernização conservadora, que, enfim, já é figurinha repetida nas explicações dos processos históricos do Brasil. E eu acho que tem mais umas duas coisas que eu queria trazer aí, puxar para falar disso e voltar, né, na questão do 8 de janeiro, que uma coisa, né, tornou-se, começou a circular o lema da anistia nunca mais, né, falando, né, acerca do fim do regime militar, que não foi bem um fim, né, foi uma coisa que meio que acabou sem acabar. A gente teve no Brasil só o trabalho da Comissão da Verdade como uma instância de tentar, enfim, fazer algum sentido coletivo desse período, né, no sentido de reparar aquilo que foi ferido e de, enfim, conferir pelo menos algum tipo dar uma representação consensual do regime militar como algo que aconteceu e que foi ruim, certo? E não havendo qualquer tipo de instância ou qualquer tipo de cerimônia pública para concretizar essa cisão e para, enfim, tornar o regime militar ou consagrar o regime militar como um período tenebroso na história, como se, enfim, não tivesse acontecido, né? Ou como se fosse algo, enfim, ainda em aberto, né? Um ano que não acabou, uns anos que não acabaram, né? E a ausência desse tipo de processo de reparação e de elaboração do trauma, nos termos do Alexander aqui no Brasil, também é muito curioso, mas a gente vê também, né, pelo menos a pesquisa do Datafolha diz que 93% reprovam os ataques, né, em Brasília. Eu achei um número meio alto demais, né? Acho que daria para dar uma correção aí no índice. Não sei como é que a pesquisa foi feita, mas achei 93% um número muito alto. Mas também me fez perguntar, 93% podem reprovar os ataques, mas desses 93%, quantos desses ainda não acham que a intervenção militar é a melhor solução para o Brasil? Eu não acho que seja, né, uma relação de 1 para 1. Né? Nem todo mundo que reprovou os ataques em Brasília faz alguma ligação entre isso, enfim, o que seria um golpe militar ou o que seria um governo autoritário. Né? E aí me parece que tem um déficit aí, histórico, interpretativo, de enxergar esses inúmeros e constantes arranques autoritários no Brasil como isso, como arranques autoritários, como, enfim,
ataques à democracia e à república, né, na verdade, ataques à república desde o seu início, né? E aí a gente não tem, né, a gente não teve, né, esse processo de reparação e de significação do golpe militar ou da presença do exército mesmo como algo a ser questionado, né, ou pelo menos a ser revisto dentro da sociedade civil. Esse era o último ponto que eu queria trazer. Eu queria fazer algumas sínteses, mais ou menos, sobre o que a gente tem conversado. Por exemplo, há um problema, algo sui generis nas Forças Armadas no Brasil, que é que a contradição entre a sua missão, que ela se propõe, e a sua prática. A missão seria a missão, como todos os exércitos, de proteção do território nacional, das fronteiras, contra os inimigos externos, etc. Hoje, sobretudo, dentro da nova geopolítica mundial, as questões das guerras cibernéticas, etc. Mas agora não existe isso há muitos anos, eu acho mais de século, que o Brasil não sabe qual é o conflito de fronteira. Isso já aconteceu entre Argentina e Chile, Bolívia, Peru, mas aqui não tem. Assim, as questões de fronteira vêm ser tratadas basicamente pela polícia de fronteira, pela polícia federal. Você não vê, de fato, a ação de fronteira, talvez na Amazônia existem os quartéis avançados na fronteira do Acre, mas que, de fato, funcionam com muita precariedade. São pessoas que não têm, de fato, uma formação, não existem os instrumentos, os satélites mesmo, que permitam você ter um corpo de intervenção poderoso, nas nossas fronteiras não tem. Então, do ponto de vista da missão, seria ter um corpo preparado para as guerras externas, etc. Na prática, é um aparelho repressor. Toda a memória da nossa Força Armada é de um aparelho repressor, funcionando às vezes com as polícias militares, às vezes em confronto com as polícias militares. E aí a contradição aparece o seguinte, porque essas Forças Armadas elas não são preparadas institucionalmente para ser um aparelho repressor como a polícia militar. Você, como um policial militar, ele tem 10, 20 anos de intervenção diária nas ruas e nas favelas. Esses os soldados do Exército, que servem 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois vão embora com armas totalmente desatualizadas. Nós vimos isso naquela intervenção no Rio de Janeiro. Quando aqueles soldados completamente despreparados, com aqueles fuzis velhos, antiquados, que não tinham condições de combater o tráfico. Então, de fato, há uma contradição entre o que seria a missão institucional e constitucional das Forças Armadas, como um órgão de defesa territorial, e a sua atuação, que é a de um aparelho repressor. Mal estruturado, tecnicamente mal preparado. Então, o que acontece? Eu acho que se gera uma espécie de, do ponto de vista moral, psicológico, se gera ociosidade. Você, milhares de homens que treinam de manhã à noite para nada. Sabe que não vai acontecer nada de especial. A única coisa de especial seria como melhorar a minha remuneração. Para ter um carro novo, para ter uma casa própria, enfim. E aí vemos o efeito da mercantilização das Forças Armadas e das polícias militares. Há uma mercantilização. Há uma confusão tradicional no Brasil entre o público e o privado. Então, há uma privatização dos órgãos de segurança no Brasil em função, sobretudo, das Forças Armadas, em função da necessidade de suprir uma ociosidade funcional. Entende? Isso é uma contradição. Agora, e aí também emerge, ao lado da mercantilização dos órgãos de segurança, a questão da reprodução do autoritarismo. Essa criação permanente nas escolas militares, do combate ao comunismo, à ideologia, e aí você joga os militares na mão dos fascistas que, de fato, terminam construindo um campo de apoio e legitimação dentro dos militares com muita facilidade, porque a doutrina militar é uma doutrina autoritária e voltada para a proteção da grande propriedade também, mas também das ideologias fascistas nesse momento, devido à forma como vem sendo organizada a formação dos militares. E é isso. É isso, muito obrigado, Paulo.
Felipe, quer acrescentar mais alguma coisa? Senão a gente fecha por aqui. Não quero, eu só muito rapidamente, assim, eu acho que, fazendo um matiz aqui em relação ao que o Paulo disse, eu acho que, assim, uma coisa que a gente precisa anotar é que, bem, com tudo isso, né, no fim das contas, as Forças Armadas brasileiras, mesmo com toda a invocação feita pelos movimentos de extrema-direita de que interviessem, não intervieram. Né? Então, há, de algum modo, alguma percepção, algum entendimento, né? Ou alguma divisão, aí eu não sei, não é? Em que, em última instância, não, o espírito foi invocado, mas ele não se manifestou. Não é verdade? Então, bom, há uma base para se trabalhar. Né? Eu não gosto muito dessa figura de que os generais legalistas, isso e aquilo. Não sei se é por aí. Isso também é muito anos 60, muito old fashion, né? É muito enquadrado numa narrativa histórica muito delimitada, né? Que acho que não é por aí que a gente vai entender, né? Mas, por uma razão ou por outra, né, eles não foram até o fim. Né? E nada leva a crer que irão no período imediato. O problema é de outra natureza, não é a de um golpe militar imediato. É como o país, né, pode repensar as suas forças armadas, como ele pode reverter uma tendência de politização, né, que está em curso. Só um momentinho aqui. Uma tendência de politização que está em curso, né, para que se possa pensar em reformas. Né? Eu acho, nesse sentido, a apuração, a punição de responsabilidades individuais pelo 8 de janeiro vai ser muito importante, mas eu acho que essa bandeira geral sem anistia tal, é algo que não me... É claro que não pode haver uma anistia irrestrita, né, que significaria varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não é isso. Isso seria uma desmoralização da República, uma legitimação do 8 de janeiro. Isso não pode acontecer, não é verdade? Seria uma capitulação da República diante daqueles que a atacaram. Né? Agora, é fundamental que as coisas sejam feitas no devido processo legal, não é isso? Com apuração de responsabilidades individuais, com penas proporcionais aos atos individuais efetivamente constituídos. Né? E digo mais, eu acho que isso cumpre a sua função, mas isso não vai passar a nossa história a limpo. Né? Até porque talvez não seja possível passar a história a limpo. O trauma do regime militar, né, o Lucas cita, né? Quem de fato tem o trauma do regime militar? É uma parte da população. Né? Qual é o investimento que nós vamos fazer em torno disso? Quais são as medidas? Será que nós conseguimos passar essa história a limpo? Eu acho que isso tem se tornado cada vez mais difícil. Né? Talvez, e nisso Lula é um político habilidoso, não é? Seja necessário ir vendo quais são as oportunidades que se abrem para intervir com vistas ao futuro, pensando o projeto, a missão das Forças Armadas, tentando desfazer esses elos estruturais que nós identificamos aqui. Não é? Ou seja, é um pouco um caminho pelo meio, que não é nem
uma solução acomodatícia, às vezes muito característica da história brasileira, né? Não, deixa como... Não, já passou, foi um pessoalzinho aí, né? Isso não pode. Isso é a desmoralização, é a preparação do próximo golpe, né? Mas enfrentar isso de peito aberto, custe o que custar, doa quem doer, é muito pouco político, né? E talvez nos deixe muito desarmados para um confronto que não sei se vale a pena ter, né? Então, isso é uma obra de política, né? De entender o que é o possível, qual a hierarquia das prioridades, de ir conquistando avanços, de ir ganhando aliados, revertendo tendências, né? Acho que essa é a questão militar que esse governo tem que tratar, né? E conclusão é o seguinte, eu acho que o Lula não queria tratar isso, né? Porque isso daí, eleitoralmente, é muito difícil. Isso daí não bota comida no prato de ninguém. Isso daí, na verdade, né, um governo que tem as prioridades sociais que é preciso ter no Brasil de hoje, se ele pudesse contornar o problema militar, ganhar tempo, deixar para ver como é que ia rolar e tal, não sei o quê, eu acho que ele ia por aí. Ele escalou o José Múcio, que foi um homem do acordo entre ele e os generais que lá estavam, no alto comando, não é? Para ele ir deixando rolar, né? A crise do 8 de janeiro impôs a questão militar. Ela se tornou um problema político que, se não for resolvido, né, não se resolvem os problemas de legitimidade deste governo. Então, ele foi obrigado a lidar com isso, né? Me parece, pelas declarações, que ele está percebendo um pouco qual é o caminho, né? Mas vai ser uma obra de ir desfazendo um emaranhado e não de cortar o fio de uma vez só, né? Que enfim, é algo que é uma batalha que talvez não seja possível vencer, né? E acho que aí, bem, nós aqui na sociedade civil, nos centros de pensamento, de intelectualidade, não é? Temos que ir tentando iluminar, jogar um pouco mais de luz, que a intransparência é muito grande nessas questões, né? Entendendo, esclarecendo, para que a gente possa apoiar um entendimento mais democrático da relação entre as Forças Armadas e a República. Com certeza. E embora, né, não tenha como voltar atrás, né, enfim, reparar o que já foi feito, eu acho que o sentido, talvez, né, da ideia da anistia nunca mais, que enfim, é mais um slogan do que qualquer coisa, mas o sentido é que isso que aconteça, né, que a responsabilização e esse lento desentrelaçar entre os militares e o Estado aconteça de forma pública, de forma transparente, né? Você fala de transparência, acho que é importante. Que aconteça de forma pública, visível e transparente, para que isso, enfim, não seja mais uma vez uma acomodação, não seja mais uma vez deixa como está e vamos seguir em frente, né? Porque se for de novo, vai acontecer o que aconteceu depois de 64, que, enfim, acabamos o governo com vários militares, diminuiu e subiu de novo, e aí, enfim, governo Bolsonaro, mais uma vez, 33% de militares dentro da instituição do Estado. Mas, enfim, gostaria de agradecer a vocês dois pela participação. Obrigado, Paulo. Obrigado, Felipe. Também de interagir com essa manifestação final, que também trouxe novos temas, né? Eu também achei que foi ótimo o debate. Eu acho que tem várias questões importantíssimas para esse debate que extrapolam a questão análise política mais restrita, traz alguns elementos antropológicos, sociológicos mais amplos, que são importantes para essa discussão aí, das Forças Armadas. Foi muito bom. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Por aqui, até a próxima. Valeu. Até. Um abraço. Um abraço.